minha amiga, olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a Revista Espírita. Estamos no mês de fevereiro de 1858 e... quer um cafezinho aí? Então, bote seu cafezinho, vamos estudar junto aí. Café é bom porque vai estimulando, né? Hoje nós vamos estudar o texto chamado Isolamento dos Corpos Pesados. Então, sem demora, vamos para o texto de hoje. O movimento imprimido aos corpos inertes pela vontade é hoje de tal forma conhecido que seria quase pueril relatar fatos desse gênero. Já o mesmo não acontece quando o movimento se faz acompanhar de certos fenômenos menos vulgares, por exemplo, o de sua suspensão no espaço. Embora os anais do Espiritismo citem numerosos exemplos, esse fenômeno apresenta uma tal derrogação das leis da gravidade que a dúvida parece muito natural a quem quer que os tenha testemunhado. Nós mesmos confessamos, por mais de habituados que estejamos às coisas extraordinárias, ficamos bem contentes em constatar-lhe a realidade. Então, dentre os fenômenos físicos, há um que derroga as leis da gravidade, né? Então, pessoas flutuam, objetos flutuam, enfim. O fato que vamos narrar repetiu-se várias vezes sob nossos olhos nas reuniões que outrora aconteciam na casa do Sr. B, na rua Lamartine. E sabemos que se produziu inúmeras vezes em outros lugares. Podemos, pois, atestá-lo como incontestável. Eis como as coisas se passavam. Então, é Kardec afirmando que este fenômeno ele viu. Então, ele estava assinando embaixo sobre o fenômeno. Então, vamos ver o que é. 8 ou 10 pessoas, entre as quais algumas dotadas de um poder especial, embora não fossem reconhecidas como médiuns, sentavam-se em torno de uma pesada e maciça mesa de jantar, com as mãos às suas bordas e unidas, todas, pela intenção e pela vontade. Ao fim de um tempo mais ou menos longo, 10 minutos ou um quarto de hora, conforme fossem as disposições ambientes mais ou menos favoráveis, a mesa se punha em movimento, a despeito de seu peso de quase 100 quilos, deslizava para a direita ou para a esquerda. Nosso assoalho dirigia-se para diversas partes do salão que fossem designadas, levantava-se depois, ora num pé, ora noutro, até formar um ângulo de 45, e balançava com rapidez imitando o movimento de baloiço do navio. Se, em tal posição, os assistentes redobrassem os esforços por sua vontade, a mesa se levantaria completamente do solo, a 10 ou 20 centímetros de altura, sustentando-se, dessa forma, no espaço sem qualquer ponto de apoio, durante alguns segundos, para cair em seguida com todo o seu peso. O movimento da mesa, seu levantamento sobre um pé e seu baloiço produziam-se mais ou menos à vontade, várias vezes durante a reunião, e também por diversas vezes sem nenhum contato das mãos. Bastava somente a vontade para que a mesa se dirigisse ao lado indicado. O isolamento completo era mais difícil de obter, sendo repetido a miúde, a fim de não ser visto como um fato excepcional. Ora, isso não se passava apenas na presença dos adeptos, que se poderia crer muito acessíveis à ilusão, mas diante de 20 ou 30 pessoas, entre as quais se achavam algumas muito pouco simpáticas, que não deixariam de levantar a suspeita de alguma artimanha secreta, sem consideração para com o dono da casa, cujo caráter honrado deveria afastar todo pensamento de fraude, e para quem, aliás, teria sido um prazer muito singular passar algumas horas por semana a mistificar uma assembleia, sem qualquer proveito. Então Kardec está dizendo que essas mesas grandes se levantavam, apesar de todo mundo estar com a mão em cima dela, né? Como aparece, se eu não me engano, no filme Kardec, né? Eu acredito que aparece um momento que isso acontece e que ele viu, né? Desses corpos pesados realmente acontecendo, mas sem o objetivo de fazer essa mesa levantar, entendeu? Era só um dos sinais, uma das manifestações que aconteciam. Narramos o fato em toda a sua simplicidade, sem restrição nem exagero. Não diremos, no entanto, que vimos a mesa adejar no espaço qual, se fora uma pluma, porém, mesmo como as coisas se passaram, o fato não demonstra menos a possibilidade do isolamento dos corpos pesados sem ponto de apoio, por meio de uma força até agora desconhecida. Também não diremos que bastava estender a mão, ou fazer um sinal qualquer para que, no mesmo instante, a mesa se movesse e se elevasse como por encanto. Ao contrário, diremos, a bem da verdade, que os primeiros movimentos se verificaram sempre com certa lentidão, não adquirindo senão gradualmente sua máxima intensidade. O levantamento completo só ocorreu após vários movimentos preparatórios,
aleatórios, que eram como que ensaios para uma espécie de arremesso. A força atuante parecia redobrar de esforços para encorajar os assistentes, como um homem ou um cavalo que realiza uma pesada tarefa e que é excitado por gestos e palavras. Uma vez produzido o efeito, tudo retornava à calma e, por alguns instantes, nada se obtinha, como se aquela mesma força tivesse necessidade de retomar o fôlego. Muitas vezes teremos ocasião de citar fenômenos desse gênero, sejam espontâneos ou provocados, e realizados em proporções e circunstâncias bem mais extraordinárias, porém, quando tivermos sido testemunha, relatá-lo, temos sempre de maneira a evitar qualquer interpretação falsa ou exagerada. Se no fato relatado acima nos tivéssemos contentado em dizer que vimos uma mesa de 100 quilos elevar-se do solo pelo simples contato das mãos, ninguém duvide que muitas pessoas pensariam que a mesa havia subido até o teto, e com a rapidez de um piscar de olhos. É assim que as coisas mais simples se tornam prodígios pelas proporções que lhes empresta a imaginação. O que não haverá de acontecer quando os fatos atravessarem os séculos e passarem pela boca dos poetas? Se dissesse que a superstição é filha da realidade, ter-se avançado num paradoxo e todavia nada é mais verdadeiro. Não há superstição que não repouse sobre um fundo real. Tudo está em discernir onde termina uma e começa a outra. O verdadeiro meio de combater as superstições não é contestá-las de maneira absoluta. No espírito de certas pessoas, há ideias que não se desenraizam tão facilmente porque sempre há fatos a citar em apoio de sua opinião. Ao contrário, é preciso mostrar o que há de real. Então, só restará o exagero ridículo ao qual o bom senso fará justiça. Muito interessante, né? A gente testemunha aí o que acontecia com Kardec, com as pessoas que constituíram, né, essa grande tarefa que foi construir o Espiritismo, e que ele vem aí dizer, olha, eu vi acontecer. E se a gente não conseguir acreditar nem em Kardec, com toda a seriedade, o respeito que ele tem, não só como Kardec, mas como professor Rivaio, todo o respeito, imagina se ele ia jogar toda essa honraria, toda essa credibilidade como multiprofissional que ele era, pela lata do lixo. Lembrando, isso aqui saiu no primeiro número da Revista Espírita, portanto ele está dando cara a tapa. Todo mundo sabia que Kardec era o professor Rivaio, né? Então ele vem nos dizer aqui deste fenômeno de uma mesa de 100 quilos ser levantada, né, sozinha, sem nenhuma tentativa de fazer sacanagem, desculpe a palavra, mas enganar as pessoas que estavam lá, porque não era esse o objetivo, eles estavam reunidos construindo a doutrina espírita, e isto acontecia. Muito legal a gente presenciar, né? Bom, por hoje é só. No próximo episódio continuamos no mês de fevereiro, tem bastante coisa ainda, para estudar o texto A Floresta de Dodona, gostei do nome, e a Estátua de Memnon. Eu te espero como sempre, obrigado pela sua presença e até o próximo. Tchau!